Hello, boys and girls. This is Teacher Leo for your English class. Como é que vocês estão, galerinha do Dinâmica, galerinha do 7º ano? Estão todos bem? Todos maravilhosamente bem nesta quinta-feira, 29 de outubro. Chegando aí ao finzinho, né, gente, do mês de outubro. Mais um mês do ano se passando, a gente já entrando na reta final. Na nossa próxima semana vai ser já novembro e dia 31, não esqueçam, dia 31 é Halloween. Right? Então, cuidado que pode aparecer uma surpresa no dia 31 de outubro. Quem sabe? Fiquem de olho nisso daí. Ok? Keep an eye on it. Boys and girls. Vamos hoje estudar sobre coisas muitíssimo interessantes. Então, vamos lá. Vamos começar a trabalhar em cima disso, porque agora é aula de English com Teacher Leo. Toda vez que aparecendo esse negócio, eu não sei nunca como fazer para tirar essa linhazinha. Tenho toda vez que tirar e colocar de novo. Ok? Então, let's go. Unit 7. Hoje a gente começa Unit 7, Places to Go. Olha, eu acho muito interessante esse tipo de lição, né? Esse tipo de conteúdo, porque afinal de contas, uma das coisas assim que mais nos influencia a aprender uma língua estrangeira, né, a conhecer, a abrir nossos horizontes é exatamente por uma questão de turismo, de visitar, de conhecer coisas novas, pessoas novas, culturas novas, meios de vida diferentes, né, do nosso. A gente vive muito, a nossa cabecinha vive muito no nosso mundinho. E a gente acha que a vida é isso, né? A gente acha que o mundo é isso que está ao nosso redor, mas o mundo tem tanta coisa maravilhosa que a gente nem consegue imaginar. E a língua, né? A língua estrangeira, ela ajuda a derrubar essa barreira, né? E aí, a gente hoje, nas páginas 60, na Unit 7, de uma maneira geral, né? Places to go, você já consegue imaginar que tem a ver muito com turismo, com viajar, com conhecer lugares diferentes, coisas diferentes. Hoje a gente vai nas páginas 60 e 61, a gente vai aprender um pouquinho sobre esse país, que é um país encantador, um país espetacular em tantas maneiras diferentes, que é New Zealand. Nova Zelândia é um país espetacular, gente, sem mais, sem porém, contudo, todavia, assim, de cabo a rabo, né, como diz assim, é um país assim inimaginável, assim. Quem um dia tiver a condição de ir ou para visitar, ou para estudar, ou para trabalhar, ou para ir morar, faça, porque Nova Zelândia, New Zealand é encantador, ok? Não que eu conheça, mas assim, pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve, pelas várias lições, né? Já fiz várias lições sobre a Nova Zelândia, é uma coisa fora de série, educacionalmente, para trabalhar, para tudo, gente, para tudo. Politicamente, meio ambiente, qualidade de vida, é assim, show de bola. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre esse país encantador, New Zealand. E aí, a gente tem um texto, né? Vamos lá, na página 60, a gente tem a introdução, né? Introduction. Então a gente tem aqui, what do you know? O que é que você sabe, né? How far is Brazil from New Zealand? Qual a distância do Brasil para Nova Zelândia? Quem é que sabe, né? Eu não sei, pesquisem. Né? Pesquisa, isso daí vocês conseguem achar. Eu sei que é longe. Essa é uma das desvantagens, né? Eu sei que é longe para chuchu, tá? Mas muito longe mesmo. Have you ever been lost somewhere? Você já se perdeu em algum lugar? Eu espero que não, porque é uma sensação horrível quando a gente se perde, né?
Can you describe how modern technology has influenced on directions around the globe? Você consegue descrever como a tecnologia moderna influenciou, né, a busca por direções ao redor do mundo? Obviamente, vocês não são dessa época, né? Mas eu sou de uma época de se usar mapa, de se comprar um mapa de papel e você, ó, tentar adivinhar por onde é, memorizar um mapa na cabeça e sair dirigindo, tentando achar o caminho das coisas, né? Aí veio essa tecnologia aí de GPS e hoje em dia todo mundo chega em todo lugar sem problema nenhum, né? Basta ter um GPS e você chega aonde você quer, ok? Então, mas é isso, é a vida ela se tornando cada vez mais prática, né? Mas aí também os desafios também são outros, né? Os desafios também são maiores. A geração de vocês tem mais facilidade, mas também os desafios que vêm, eles são bem maiores, né? Bem mais desafiadores. Desafios são mais desafiadores. Tá meio redundante isso, mas acho que é o melhor que eu consigo encontrar. Ok? Então aqui eu estou no Wikipedia, porque esse texto, na verdade, ele é tirado do Wikipedia, tá? E aí, vamos ver se eu consigo encontrar ele aqui, porque New Zealand, tarará, tarará, ele não fala. New Zealand is an island, is one of the last major landmass. Eu queria encontrar o mesmo artigo, né? O mesmo texto. Eu sei que foi tirado aqui, está dizendo que saiu, esse texto saiu da Wikipedia. Mas não estou achando. Tá? Economy. Olha a quantidade de informação, né, gente? Bom, vamos lá, vamos ler o texto aqui, né? Vamos ler o texto. Primeiro, New Zealand in the world. Então, tem a gente tem um gráfico aqui, né? Location of New Zealand within the realm of New Zealand. Então, é um reino, né? New Zealand faz parte do reino. Se eu não me engano, ele faz parte do reino britânico, né? Faz parte lá a rainha Elizabeth é a rainha deles ainda. Não é feito o Canadá. Não é feito... Tem alguns países ainda que tem a rainha como a rainha deles, mas assim, não tem influência nenhuma, né? Ela não tem influência nenhuma no país. E aí eles têm um primeiro-ministro, ou primeira-ministra, no caso da Nova Zelândia tem uma primeira-ministra, né, faz um trabalho lá do executivo, tá bom? Então vamos lá. A capital is Wellington, o nome da capital, Wellington, tá? A capital, a maior cidade aqui de acordo com a tabela, né? Capital, largest city, a maior cidade, Auckland. Official languages, então tem English, tem 3 línguas oficiais. Tem English, Maori e New Zealand Sign. Ok. Então é como se fosse considerada uma língua oficial também a língua de sinais. Eles têm a língua de sinais deles. Para quem não sabe disso, né? A língua de sinais ela não é universal não, tá? Ela também é feito a língua normal. Cada país, até a região, até sotaque tem. Se você for para São Paulo, a língua de sinais de São Paulo é diferente da língua de sinais de Recife. Até isso muda, tá? Bem interessante, pessoal. Então, as línguas oficiais são inglês, 96,1% das pessoas falam inglês. A gente tem 3,7% de Maori, que deve ser a língua nativa deles, né? Bem interessante. Eu acho, inclusive, que aqui no Brasil a gente deveria tornar oficial o Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani deveria ser uma língua oficial, deveria se estudar, assim, pelo menos
ter uma noção do Tupi-Guarani nas salas de aula aqui, né? A minha opinião. Mas, cada um. E 0.5, The New Zealand Sign. Aqui na tradução diz dialetos neozelandeses, mas eu acho que é o Sign Language. Sign Language. Ethnic Groups. Então, grupos étnicos, né? Dados de 2013. 74% das pessoas têm descendência europeia, tá? Já que foi uma colônia, para a parte histórica aqui, foi uma colônia da Inglaterra, Nova Zelândia, assim como a África do Sul, assim como o Canadá, assim como a Índia, assim como Singapura, assim como a Austrália, tá? Todas colônias inglesas. Então, vamos lá. 74% European, 14.9% Maori, então aproximadamente 15%, né? Dessa raça Maori, 11,8% asiáticos, né? 7,4% Pacific Peoples, povos do Pacífico, tá? 1,2% MELA African. Eu acho que esse ME deve ser aqui Middle East, que é o Oriente Médio. 1,2%, juntando os três aqui, do Oriente Médio, LA deve ser América Latina e África. Então, juntando esses três povos aqui, dá só 1,2%. E 1,7% Other. Então, ainda outras raças lá. Grupos étnicos, né? Mas, predominantemente, aqui a gente vê que predomina mesmo é europeu. Demônimo. New Zealander Kiwi. Não sei não o que é isso. Nem português, nem inglês. Government, Unitary Parliamentary Constitutional Monarchy. Então, a monarquia parlamentarista, né, que impera a força do parlamentarismo, né, do Congresso. O Congresso impera mais forte. Tá? A monarca Elizabeth II, a rainha da Inglaterra. O Governor General Dame Patsy Reed, tá? O governador geral. Eu sei que a primeira-ministra é quem comanda, né? A primeira-ministra é como se fosse a gestora, é como se fosse a presidente, que é essa mulher Jacinda Ardern, que é uma super competente, uma mulher super competente, gente. Essa mulher, ela é competentíssima. Nova Zelândia, se eu não me engano, foi um dos primeiros, se não o primeiro país, um dos primeiros países a se livrar da Covid-19. Assim, é um país assim que, na época, teve, não sei se vocês lembram, tem uns 1 ano, 2 anos, uma pessoa chegou metralhando todo mundo no morgue. Como é que a gente fala? No morgue, não, numa igreja muçulmana. A polícia rapidamente, assim, foi tudo super rápido, assim. Pessoal, é incrível a eficiência dos neozelandeses. E essa mulher, assim, ela... E é mãe, tem um bebezinho pequeno, é esposa. Teve um problema também de um vulcão lá que entrou em erupção e foi uma catástrofe lá, mas assim, o governo age rápido, é um governo eficiente, é uma coisa do outro mundo, assim, do outro mundo realmente. Eu acho que a solução do Brasil talvez fosse essa, gente. Os times de futebol não estão começando a trazer, né, europeus para treinar as equipes, né? Então, assim, deveria ser mais ou menos isso, assim. Deveria trazer gestores de outros países para gerir aqui. Tirar esse pessoal da política, os brasileiros aqui, e botar gestores, assim, trazer, não sei, ela obviamente é a gestora da Nova Zelândia, mas trazer alguém próximo a ela, dizer, ó, quem é a pessoa, se você fosse indicar uma pessoa, quem você indicaria assim, para ver se muda essa mentalidade da gente, de corrupção, de coisa ruim, né? Quem a gente bota lá, só, meu Deus, só causa problema. É incrível, né? Mas bom, continuando. Vamos lá, vamos ver se a geração de vocês consegue consertar esse bendito Brasil. Estou na esperança disso. Eu luto todo dia, eu dou aula a vocês, eu tento trazer o máximo de informações, que eu tenho a esperança que vocês
façam o que a minha geração não fez, que eu não tive capacidade de fazer, né? Os pais de vocês, a gente não conseguiu realmente consertar o Brasil. Quem sabe vocês consigam, né? Então vamos lá, vamos para o texto. Vamos para o texto. Não, tem o Chief Justice, né? Que eu acho que é como se fosse o presidente do Supremo lá. Tem Cian Elias, mas tudo bem, irrelevante. Vamos lá, então vamos ler o texto do livro. Agora a gente vai ler o texto do livro, tá? New Zealand, Maori Aotearoa, is an island country in the southwestern Pacific Ocean. Então, a Nova Zelândia é o país insular, né, do sudoeste do Oceano Pacífico. The country geographically comprises two main land masses. O país compreende geograficamente duas principais massas terrestres, tá? The North Island, or Te Ika a Maui, and the South Island, or Te Waiparabara, and around 600 smaller islands. Olha, ainda tem 600 ilhas, interessante. Situa, então, a Ilha do Norte, né, e a Ilha do Sul, não vou falar esses nomes, e cerca de 600 ilhas menores. 600 ilhas menores. New Zealand situated some 1,500 kilometers, 900 miles east of Australia across the Tasman Sea, and roughly 1,000 kilometers, 600 miles south of the Pacific Island areas of New Caledonia, Fiji, and Tonga. Então, a Nova Zelândia situa-se a cerca de 1.500 quilômetros, 900 milhas a leste da Austrália, através do Mar da Tasmânia e cerca de 1.000 quilômetros, 600 milhas ao sul das ilhas do Pacífico da Nova Caledônia, Fiji e Tonga. Because of its remoteness, it was one of the last lands to be settled by humans. Por causa do seu afastamento, foi uma das últimas terras a serem ocupadas pelos humanos. During its long period of isolation, New Zealand developed a distinct biodiversity of animals, fungal and plant life. Durante o seu longo período de isolamento, a Nova Zelândia desenvolveu uma biodiversidade distinta de vida animal, fúngica e vegetal. The country's varied topography and its sharp mountains peaks, such as the Southern Alps, owe much to the tectonic uplift of land and volcanic eruptions. A topografia variada do país e seus picos de montanha afiados, como os dos Alpes do Sul, devem muito ao levantamento tectônico das terras e erupções vulcânicas. New Zealand's capital city is Wellington, while its most populous city is Auckland. Né? Então, a capital da Nova Zelândia é Wellington e a cidade mais populosa da Nova Zelândia é Auckland. Ok? Então, essas são as informações que a gente traz, tá certo? Em termos gerais, né, da Nova Zelândia, do texto aqui da gente. Tá certo? E aí, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a Nova Zelândia. Na próxima aula é que a gente vai fazer essa parte de compreensão de texto sobre a Nova Zelândia. Então, na próxima aula, a gente vai continuar conversando sobre a Nova Zelândia, tá bom? Então, vamos lá. A gente está aqui, history, né? A história da Nova Zelândia é muito interessante, né? Uma major settled by humans. Eu acho que ele pega, eu acho que esse texto fica tirando um pedaço de cada parte. Radiocarbon dating, evidence of deforestation, intercontinental population. First settled in the New Zealand archipelago. Nossa, pessoal consegue com tecnologia identificar quando um povo chegou lá, né, gente? Incrível. Então, dizem que chegou entre 1250 e 1300. Although New Archaeological and Genetic Research points dates no earlier than about 1280. Ok? Bom, isso daqui sobre esse povo, né? O povo de lá, né? Um povo que é o Maori, tá? Deixa eu ver aqui como é que se tem alguma coisa mais sobre eles, né? Maori. Ah, tá. Que eles fazem aquela dança, né? Eu não sei se vocês veem, mas a Nova Zelândia, toda vez que vai competir, né? Fazer uma competição,
mas é muito comum no rugby. Quem gosta de assistir rugby, eles fazem aquela dança, né? Bah, 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 bah. Chegam fazendo aquela dança. É do povo deles, né? A Indigenous Polynesian People, mainland New Zealand. Maori originated settlers from Eastern Polynesia who arrived in New Zealand. Several waves of waka, canoe, voyage. Ok. Interessante. Então, eles fazem aquela dança, né? Eles fazem vários esportes, mas é bem comum no rugby, né? Eu pensei que eles fossem, como é que chama, o pessoal dali daquela região da Polinésia, ali do Pacífico, daquelas ilhas do Pacífico, é chamado de como, gente? É como tem um nomezinho que eles são chamados. Esqueci agora, esqueci. Bom, então vamos lá. Don't would the cooperate sometimes compete against each other? At some point, I migrate to Chatham Islands. Their district. Maori population was all but wiped out. Nossa, largely because there's like European disease also contributed. Então, muitos sofreram muito, o pessoal lá de lá, né? The first European known to have reached were the Dutch. Olha, então, ó, aqui, ó, os holandeses chegaram lá primeiro. Explorer Abel Tasman was a Dutch seafarer, explorer, merchant, best known for his voyages. The Dutch East Indian Company, the first known European explorer to reach the island Van Diemen's Land, Fiji and New Zealand. Então, gente, a gente ouve falar, quando a gente estuda história, né, os portugueses, os espanhóis, os ingleses, um pouquinho depois, os ingleses demoraram para adquirir a tecnologia, mas depois que adquiriram, né, também assumiram a ponta. Mas, assim, os holandeses também, eles eram grandes exploradores, né? A Holanda, no entanto, assim como vieram para cá também, né, passaram um tempo em Recife, se eu não me engano, essa semana foi a comemoração do dia lá da Batalha dos Montes Guararapes, se eu não me engano, né, que é uma batalha histórica, porque foram expulsos, né, foi nessa batalha que os holandeses foram expulsos daqui de Recife, né? Mas uma particularidade dos holandeses é que era uma empresa privada, né? Os holandeses, eles não era o governo holandês, né? Que estava aqui em Recife e em tantos outros lugares, aqui em Recife também. Era uma empresa chamada Companhia das Índias da Holanda. Eu acho que é essa mesma empresa aqui, Dutch East Indian Company. Era uma empresa que estava aqui, não era o governo holandês, né? Essa empresa veio para cá, invadiu, ela tem essa função. Naquela época, né, era 500 não, anos atrás não, mas uns 300 anos atrás, né, as empresas, aí era uma empresa holandesa que vinha invadir um lugar ou ocupava se não tivesse ninguém e se instalava lá, tudinho, viabilizava as coisas lá para outras pessoas irem. Então, era uma empresa aqui que construiu essas pontes, tudinho. Tanto é que Maurício de Nassau, ele não era um príncipe, ele não era um presidente, ele não era um rei, ele não era nada, ele era um executivo, é como se ele fosse um executivo dessa empresa, era um gestor. Ele veio para cá para gerir essa ocupação, que era a função dessa empresa. Inclusive, dizem que essa empresa ela era tão gigantesca, né? Porque ela invadia e ela ocupava lugares, ela era tão poderosa, tão rica, tão gigantesca, que se ela existisse hoje, ela seria a maior empresa do mundo. Ela estaria à frente de Apple, de Google, de tudo, né? Então, uma informação interessante para vocês. Parece que Portugal e Espanha também tinham alguma coisa nesse sentido. Parece que também era meio que uma empresa, mas não era bem uma empresa, era como se fosse um empreendedor, algo empreendedor, né? O capitão, assim, o chefe, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, né? É como se fosse o gestor, mas assim, não era essa empresa é como se ela tivesse
como se fosse uma multinacional. Ela fosse uma empresa mesmo e tinha várias filiais, digamos assim, né? Então, Recife era uma filial, outra era outra. Então, em Portugal, na Espanha, era mais como se fosse assim, um empreendedorismo. Pedro Álvares Cabral, digamos assim, era o gestor. Dizia, não, contratava o governo português, contratava ele para ele pegar aquela embarcação e sair. E o que ele descobrisse tinha uma parceria, mas era uma coisa provisória, não. Da Holanda, não, era uma coisa assim, já estruturada, entendeu? Então, mas voltando ao assunto aqui, a gente está falando sobre Nova Zelândia, né? Então, Kill Maori. Então, vamos voltar aqui para alguma coisa interessante, né? Os primeiros europeus, did not revisit. When British explorer James Cook. James Cook, bem conhecido. Captain James Cook, a British explorer, mapped out the entire coastline. Então, os britânicos depois chegaram lá. His crew in Holston, Fork, remembers were killed and at least então ele conheceu, foi lá, parece que ele não se agradou muito não. Parece, não sei se ele achou muito inóspito, achou que é muito distante, que não valia a pena, conheceu e abandonou, foi embora. Aí os ingleses depois foram lá. Só que os ingleses aí era o governo inglês, tá vendo? Ele era um explorador, cartógrafo, capitão, ele era um capitão da Marinha Real, né? Da Marinha Inglesa, tá? Então, em Inglaterra era o governo. Então, eles foram lá, ó, aí fez todo o mapeamento, voyages during which he achieved the first recorded European contact. E aí, eu acho que os ingleses, ó, Fallen Cook, North American Walling, from prehistoric times, Sealing and Trading Maps, Seal Hunting or Sealing. Ok? Então aí já começou. The Introduction Potato. Então a batata foi introduzida para os Maori. Então muita informação interessante, é muita informação. Admiral Arthur Phillip assumed the position of governor. Então aí, ó, em 1788, olha, não é nem tanto tempo assim, né? Muito tempo que não é. Em termos de colonização, foi que ele assume, ó. Assume a posição do governador e ele chama, ó, New South Wales. New South Wales. Wales, que é país de Gales, né? Faz parte da Grã-Bretanha, aí eles chamam de colônia, né? Como se fosse do novo país de Gales do Sul, digamos assim. Include New Zealand. James, a British resident to New Zealand following a petition. Become involved drafting. Não. Então, a independência, New Zealand Center Declaration of Independence para o rei William IV, e por aí vai, né? A história deve ser bonita, política, a gente já falou, né? Rainha Elizabeth é a rainha, mas ela não tem poder nenhum. Essa Jacinda Ardern é que é realmente a grande gestora, excelente aí para as meninas, ó. Se as meninas querem exemplos, bons exemplos aí de bons gestores, né? Fé do sexo feminino, ó. Essa é uma pessoa que vocês devem estudar e admirar e realmente conhecer, tá certo? Que competentíssima ela é, né? Ela é do, né, Labour Party, que é equivalente ao Partido dos Trabalhadores. Foi eleita em 2017, não, Leader Labour Party, first election em 2008, tá? Então, não vou focar aqui nela, mas, né, meninos ou meninas. Estou falando as meninas porque, né, geralmente aí as meninas precisam se inspirar em alguém, né? Assim, quem é que a gente vai se inspirar? Mas uma grande, espetacular pessoa. Então, a parte política, parlamentarismo, né? Foreign Relations and Military. Tem a relação boa, que eu saiba, a Nova Zelândia tem uma relação boa com todo mundo, se dá bem com todo mundo. Local Government and External Territories. Aqui é bem inóspitozinho, é bem distante de tudo. Eu tinha a impressão de que era próximo ela ainda fica abaixo da Austrália. Olha para aqui, gente. A Austrália fica aqui. Essa região aqui do norte é a área mais populosa, que tem mais população na Austrália.
mas ela ainda fica aqui abaixo. Olha, então deve ser frio pra caramba, porque já é pertinho do Polo Antártico, né? Então é mais frio do que eu imaginava, na verdade. Geografia, né? Então tem Alpes aqui, tá? Então um lugar bem bonito aqui, imagens, né? Landscape of New Zealand. Deixa eu colocar aqui o clima. Vamos lá, o clima. Temperature 10 degrees Celsius, vai de 10 graus Celsius no sul a 16 graus no norte. Então nem é muito quente, também não é muito frio, tá? Tem regiões bem frias aqui, ó, menos 25 graus Celsius, tá? Mas deve ser algumas regiões aqui, né? Então, aqui a gente tem a região, ó, a área rural, olha as montanhas. Lembra até o nosso interior, né? Nosso interior também, se a gente parar para pensar, é bem bonito, bem montanhoso, né? Ah, olha que lindo aqui, a ponte cruzando aqui um rio. Olha a cor dessa água aqui, coisa mais linda do mundo, né, gente? Esse rio é Emerald Lakes, não é um rio, né? É um lago. Emerald Lakes, ó, no meio aqui do nada, né? Parece uma área meio desértica aqui, com montanhas também, que coisa espetacular. Aqui Lake Gunn, aqui um rio também. Olha que rio bonito. Nossa, olha a paisagem, né? Aqui Peckerel Head, em Wellington. Olha também montanhas aqui perto da praia. Lindo, 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 lindo. E aqui Fox Glacier. Então tem uma área também aqui, ó, de frio extremo, né? Deve ser bem ao sul, já próximo ali da Antártica, né? Como se fosse a Patagônia aqui na América do Sul. E aqui The Endemic Flightless Kiwi is a national icon. Então esse animalzinho aqui, ó, ele não flightless, então ele não voa, é uma avezinha da região. The Jahan's eagle died out when humans hunted its main prey, the moa, to extinction. Então tinha essa águia gigante, mas morreu, que ela caçava esses bichinhos aqui, os seres humanos caçaram esse bichinho, consequentemente, ela morreu também. Auckland CDB, a major hub of economic activity. Então, Auckland é a principal capital, é a principal cidade, desculpa. Milford Sound, destino turístico, olha só, olha o tamanho, olha como é pontiagudo, né, esses montes. O Harristar have been one of New Zealand major exports. Então, eles também exportam muita lã, né, eles têm criação de ovelhas. A Boeing, Dreamline, ok, então deles, né. New Zealand population, a população. 2017. Isso é em milhões de pessoas, gente. Population in thousands. Então, aqui deve ser em thousands, 95 mil. Não estou entendendo direito aqui se é 95 milhões ou 95 mil. 95, 3 zeros. Se tem 95 milhões, eu não acho que tenha 95 milhões na Nova Zelândia, não, honestamente. Ah, não. Ah, tá aí por idade. Entendi. Isso é por idade, não é população, não. Auckland, outra foto de Auckland, né? Da principal cidade. Christchurch. Christchurch é outra cidade grande. Foi onde aconteceu aquele massacre, né? Foi nessa cidade, eu lembro bem. Wellington, a capital. Hamilton, deve ser outra cidade grande também. Queen Street, em Auckland. An ethnical diversity. Tá? Ok, Speakers Maori. Ok, Artana Church. É isso. Bom. Ok, olha aqui como é bonito isso daqui. Olha que legal. Uma casinha dentro da montanha, da subida, eles fizeram uma casa embaixo. Que lindo, né? Parece uma coisa de
Filme mesmo, né? Aqui a dança deles. Haka. Okay? The haka is a challenge, vigorous movement, stamping on the feet. Ok? Então, eles fazem essa haka, essa dança, né? Eles geralmente fazem. A batata, né, foi introduzida pelos europeus, mas aí a batata se adapta a qualquer cultura, né? Então, boys and girls, that's it. That's it for today, ok? Na próxima aula a gente vai continuar conversando mais sobre a Nova Zelândia, tá certo? Mas aí dê uma estudada aí novamente nas páginas 60 e 61, tá certo? E dê uma focada lá, façam as atividades da página 38 relativas a esse conteúdo. Na próxima aula a gente vai fazer a atividade de interpretação de texto e a gente vai aprender um pouquinho mais sobre a Nova Zelândia. Ok? Então, com isso, Teacher Leo se despede de todos vocês. Deseja a todos um bom resto de outubro, um bom fim de semana e um bom Halloween. Cuidado, pode haver alguma surpresa, ok? See ya!